Glória a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede. Aleluia. De estarmos cultuando e louvando o nome daquele que vive e reina para todo o sempre. Amém? Curva a sua cabeça e oremos ao Senhor. Soberano e eterno Deus, Pai que estás no céu, Senhor, glorificado seja o teu excelso e santo nome. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade, ó Pai, que o Senhor, por sua bondade e por sua misericórdia, nos atribui. Senhor, mesmo não sendo, ó Pai, merecedores, Senhor, do teu amor, mesmo, Senhor, não sendo merecedores do teu carinho, do teu cuidado, o Senhor nos dá, ó Pai, aquilo que não merecemos, o teu grande e infinito amor. Pai, eu te peço agora que neste momento, o teu Santo Espírito, Senhor, venha estar sobre cada um, ó Pai, dos meus irmãos. Que o teu Santo Espírito repouse sobre eles a tua graça, a tua sabedoria. Que nós venhamos ser cheios, ó Pai, do teu Espírito Santo. Senhor, que o Senhor fale, ó Pai, aos nossos corações, pois nós cremos que a tua palavra é viva, que a tua palavra é eficaz, que a tua palavra, Senhor, produz em nós, ó Pai, aquilo que o Senhor sente, Senhor, que é os frutos do teu Espírito, aquilo, ó Pai, que nos santifica, aquilo que nos capacita a sermos chamados de servos teus. Pai, muito obrigado, Senhor, por todos os benefícios e bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, convido-vos a abrir juntamente comigo o livro de Salmos. Salmos, capítulo de número 15. Leremos todo o capítulo e após Salmos, capítulo de número 24, os versos 3 e 4. Salmos, capítulo de número 15. E após Salmos 24, versículos 3 e 4. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Leremos. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele cujos olhos o reprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura e nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Salmo 24, verso 3 e 4. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Glória a Deus por esta palavra. Meus amados irmãos, o salmista aqui no capítulo de número 15, ele nos chama a uma advertência, ou melhor dizendo, ele nos dá orientações, ele nos dá alguns conselhos. Conselho estes de como deve ser o perfil, como deve ser o caráter do cristão. Ele nos dá indicações daquele que deseja estar apto para o reino dos céus. Aquele que deseja estar apto para habitar no lugar santo. Aquele que deseja estar apto, estar capacitado para obter a presença de Deus, para estar com o Senhor. É necessário cumprir estes requisitos. Deve andar em sinceridade,
praticar a justiça. Aquele que ama a justiça, anda em retidão e em sinceridade diante do Senhor e obedece a sua palavra, é aquele que habitará no santo lugar do Senhor e estará, a sua presença estará juntamente com Deus. Neste mundo, amados irmãos, em que vivemos hoje, na qual consideramos ser difícil exercer o amor, é difícil, tão difícil exercer a misericórdia. Nestes dias em que vivemos, é tão difícil exercer a bondade. Mas sabemos que tudo isso é o cumprimento das profecias, é o cumprimento da palavra do Senhor. Mas a palavra nos diz que aquele que perseverar até o fim, vencerá. Aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da vida, o galardão que o Senhor Jesus tem preparado para todos aqueles que amam, esperam e temem a sua palavra. Mas o salmista aqui nos faz refletir, ele nos aconselha de o que nós devemos fazer e qual deve ser a nossa conduta, qual deve ser o perfil do crente que anseia estar com o Senhor. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 6, ele vai nos dizer, a partir do versículo 14, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo qual saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo. Eu vos receberei, e serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aleluia. O apóstolo Paulo aqui já nos diz, olha, que comunhão tem os filhos da luz com os filhos das trevas. Que comunhão há entre a verdade e a mentira? Que comunhão há entre a justiça e a injustiça? Que comunhão há o nosso Deus com aqueles que se professam como deuses pagãos, imagens, culturas, dogmas inventados pelo homem, culturas e religiões criadas pelo próprio homem? Que comunhão há? Que consenso há com os filhos da luz com os filhos das trevas? Que consenso, que comunhão há com o servo de Deus, com aqueles que não professam a fé? Então o salmista, quando ele diz, quem habitará no santo lugar do Senhor? Quem subirá ao monte do Senhor e habitará no seu tabernáculo, na sua habitação? Aquele que tem a sua conduta aprovada diante do Senhor. E como nós temos a conduta aprovada diante de Deus? É nós não termos a comunhão com a justiça. É o crente não compactuar com o pecado. É nós, como servos de Deus, termos a consciência que não há concordância entre a palavra de Deus e os rudimentos do mundo afora. Nós que já fomos resgatados através do sacrifício de Jesus Cristo, fomos purificados através do sangue de Jesus. Paulo ele nos diz aqui, olha, não deve haver concordância. Você não deve compactuar com aqueles que praticam a iniquidade, com esses que praticam tais coisas. Não deve haver um consenso entre vós. Por quê? Porque a verdade ela se difere da mentira. A luz, ela se difere das trevas. Cristo se difere de qualquer outro tipo de religião na qual é contrária à palavra de Deus. O crente deve amar a justiça. O crente deve viver em sinceridade.
Então, há separação entre justiça e injustiça. Há separação entre o santo e o profano. Há a separação entre a verdade, a mentira, o pecado e aquilo que Deus tem nos dado como propósito de vida. Viver em comunhão com Ele, buscarmos a sua palavra, estarmos vigilantes em oração e não nos corromper, não nos deixarmos ser levados pelas influências que há no mundo. O salmista, no capítulo 1 de Salmos, vai nos dizer: bem-aventurado, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, o varão que não se detém no caminho dos pecadores, e o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Observe que o salmista ele diz: olha, bem-aventurado aquele que não segue o conselho dos ímpios. Ora, se nós já temos a verdade em mãos, se nós já temos a palavra de Deus, a palavra de Deus ela é tão completa que ela tem conselhos, ela tem regras comportamentais e morais diretamente vindas do trono e do reino de Deus. A palavra de Deus ela tem resposta para todas as coisas. A palavra de Deus ela tem respostas, ela tem conselhos, orientações para todas as áreas da tua vida. E o que o salmista está dizendo: olha, não anda segundo o conselho dos ímpios. Porque o que eles falam, o que eles professam, os conselhos, as afirmações que eles têm a te dar não condizem com as Santas Escrituras. Os seus atos são os atos de injustiça. Os seus atos são atos que não condizem com os ensinamentos do Senhor Jesus. O seu modo de vida não está enquadrado na palavra de Deus. Então, olha, não siga o conselho dos ímpios, porque o conselho dos ímpios em tudo difere da palavra de Deus. Ele diz: mas não se detenha no caminho dos pecadores. Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo de número 2, verso 6, ele vai nos dizer: aquele que afirma estar em Cristo deve andar como ele andou. Então nós devemos seguir as pisaduras de Cristo. Nós devemos seguir os passos de Jesus. Ei, não se detenha no caminho dos pecadores. Não ande como eles andam. Não façam o que eles fazem. Não falem o que eles falam. Não pensem como eles pensam. Não ajam como eles agem. Ande como Cristo andou. Faça como Cristo fez. Pregue a palavra como Cristo pregou. Viva em comunhão, em obediência com o Pai, como Cristo fez. Cristo em tudo buscava cumprir o desejo e a vontade do Pai. Cristo em nenhum momento ele se diferia, ele fazia algo contrário àquilo que Deus tinha já determinado. Cristo ele não saiu do propósito. Cristo ele não saiu do plano na qual Deus já tinha gerado, na qual já tinha sido havido determinado na eternidade. Então, quando o salmista fala: não andem, não se detenha nos caminhos dos pecadores, não andam como eles andam, não falam o que eles falem, não se vistam como eles se vestem, não vivam como eles vivem, e nem se assente na roda dos escarnecedores. Ah, meus irmãos, nós devemos ter cuidado com aquilo que nós falamos. Nós devemos ter cuidado com quem nós andamos. O apóstolo Paulo diz: as más conversações corrompem os bons costumes. Da nossa língua podem sair palavras provenientes para a bênção, como palavras provenientes para a maldição. A tua língua, ela tem a capacidade de abençoar, mas ao mesmo tempo, ela tem a capacidade de amaldiçoar. Se as tuas palavras não forem palavras de justiça, não forem palavras de bênção,
Se a tua vida não é uma vida centrada e voltada para o reino de Deus, cuidado. Nós devemos estar em comunhão. Nós devemos conhecer as Escrituras. Bem-aventurado aquele que não se assenta à roda dos escarnecedores. Devemos ter muito cuidado os lugares onde nós vamos, aonde nós estamos e com quem nós estamos. Não entenda mal. Cristo veio para resgatar o mundo do pecado. Nós temos que ir àqueles que não conhecem a palavra de Deus. Nós devemos sim buscar aqueles que estão perdidos. Mas nós não podemos nos deixar ser de maneira alguma influenciados por eles. Esse é o perigo. Nós devemos ter consciência. Nós devemos ter certeza daquilo que a gente vai fazer. Ora, se você tem a consciência de que está naquele lugar, se você tem a consciência de que você está com aquela determinada pessoa, pode te induzir a errar. Aquele lugar, há coisas que podem te induzir a pecar e pessoas que podem te levar ao erro. Evite. É o que o salmista fala, evite. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Não ande. Segundo, não se detenha no caminho dos pecadores e nem siga o conselho dos ímpios, com a qual em nada tem proveito, mas medite na lei do Senhor de dia e de noite, porque nesta palavra tem palavras de vida. Nesta palavra tem palavras que pode abençoar a tua vida. Nesta palavra, como Pedro disse, tem palavra de vida eterna. Palavra de salvação. Medita na lei do Senhor de dia e de noite. Quem habitará o tabernáculo do Senhor? Quem subirá a seu lugar santo? Aquele que pratica justiça, aquele que fala com sinceridade, ou seja, aquele que é puro de coração. Jesus disse, vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho dito. Então nós somos santificados, nós somos limpos, nós somos purificados pela palavra do Senhor. É pela palavra de Deus que nós somos aperfeiçoados. É através da palavra do Senhor que nós somos capacitados. É pela palavra do Senhor que nós estamos aptos a adentrar o reino do Senhor. Ora, mas nós somos pecadores. A nossa natureza é decaída. Mas nós somos justificados em Cristo Jesus. É bem verdade que merecíamos a morte, merecíamos a condenação, mas através do sangue de Jesus, através do sacrifício dele, é que nós somos justificados e temos paz com Deus. Então é através do que Cristo fez por nós que nós habitaremos, que nós teremos um lugar ao céu, que nós teremos um lugar na eternidade, que nós habitaremos no tabernáculo do Senhor, que a sua presença será conosco perpetuamente. É através do que Cristo fez por nós, e não por mérito próprio. Não é porque nós merecemos, mas tão somente pela graça do Senhor. É a sua palavra que nos purifica, é a sua palavra que nos faz estar aptos para o reino de Deus, para o reino do Senhor. Salmo 24, versículo 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que tem as mãos limpas e é puro de coração. Ora, mas como nos mantermos puros? Como nos mantermos santos? Se em todos os momentos, em situações e lugares que nós vamos, nós somos bombardeados, nós somos atacados de todos os lados. Como assim atacados? Você pega o teu aparelho de telefone celular e você lê um noticiário, lê as redes sociais, e a partir do momento aparece algo que você não devia ver e nem quer ver. Você assiste um aparelho televisor, filmes, séries de televisões, programações de TV, e aparecem coisas que não nos são lícitas a estar vendo, não nos são lícitas a estar aprendendo. Muitas vezes nós aprendemos coisas
sem ao menos perceber. Muitas vezes, algo nós torna vícios, nós apegamos vícios, aquilo que só vai nos distanciar da presença do Senhor. É através das pequenas coisas, é através das pequenas pedras que nós vamos tropeçando. Ninguém tropeça numa rocha, mas nas pequenas pedras. Nós devemos nos avaliar, nos autoexaminar. Será que aquilo que nós estamos vendo, será que aquilo que nós estamos consumindo está provendo edificação? Será que aquilo que nós estamos assistindo e a todos os dias na nossa casa, através de do aparelho televisor ou através da internet, do celular, será que aquilo está nos levando mais para perto de Deus ou nos distanciando do Senhor? Quem habitará no teu tabernáculo? Quem habitará no santo monte do Senhor? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. Há várias coisas que nos induzem ao erro. Há várias coisas que nos induzem a pecar. Saiba identificar aquilo que está te fazendo errar, aquilo que está te trazendo pensamentos ruins, aquilo que te está provocando maus desígnios ao teu coração. Tenha cuidado. Ei, para que o teu corpo tenha luz, é necessário você saber o que você está consumindo, aquilo que você está vendo, aquilo que você está aprendendo. Pois os olhos, Jesus mesmo disse, são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Mas se eles forem maus, o teu corpo, a Bíblia diz, ela nos fala que o teu corpo será tenebroso. O teu corpo será como as trevas. Quem habitará o santo monte do Senhor? Aquele que tem mãos limpas e o coração puro. Devemos ter cuidado com aquilo que nós vemos. Cuidado com aquilo que nós falamos. Será que aquilo que nós falamos está produzindo bênção na vida de outrem? Será que aquilo que nós estamos fazendo está promovendo edificação própria e edificação para o teu próximo? Será? Passamos uma autoanálise. Será que nós estamos praticando obras de justiça ou obras de injustiça? Será que nossa boca saem palavras de verdade ou saem palavras de mentiras? Será que estamos cobertos de trevas ou estamos cobertos da luz? Será que em nós opera a justiça de Deus ou a injustiça, a corrupção do mundo? Mas nós somos limpos pela palavra do Senhor. Mas como nós somos limpos de mãos e puros de coração? É necessário um requisito primordial, essencial, a obediência a Deus. A obediência à palavra do Senhor é fundamental para que nós sejamos purificados e aptos para habitar no tabernáculo, na habitação do Senhor. Um grande exemplo de obediência, Abraão. Gênesis capítulo de número 12. Jesus aparece a Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu havei de te mostrar, que eu irei de te mostrar. E a Bíblia nos diz que Abraão vai, obedece à voz do Senhor e sai peregrinando pelas terras. Obedeceu à voz do Senhor. E a Bíblia nos diz que ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão, conhecido como o pai da fé. Abraão, que é conhecido como amigo de Deus. Um grande exemplo para nós. Abraão é um grande exemplo de obediência, porque teve fé, uma fé que nós devemos imitar, uma fé que nós devemos exercer, uma fé como a de Abraão. Abraão, mesmo não vendo as promessas, mas vendo-as de longe, ele creu na palavra do Senhor. O Senhor fez a promessa. Aí é que nós devemos observar o ponto. Abraão obedeceu à voz do Senhor.
Abraão, ele obedeceu mesmo não vendo, ele creu. Teve fé. Ora, o que é fé? Hebreus capítulo 11, versículo 1, ele vai nos dizer, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza, a prova das coisas que não se veem. Você recebeu a promessa, mas não vendo ela se cumprir no atual momento. Mas você sabe que ela se cumprirá, pois Deus diz, eu velo pela minha palavra para fazê-la a cumprir. A palavra do Senhor se cumpre. Então isso é fé, é recebendo a promessa, mas vendo elas de longe, mesmo que não se cumpra hoje nos teus dias, mas você crê, porque o Senhor vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. E Abraão creu no Senhor, lhe foi imputado como justiça. E este homem nos demonstra tamanho ato de obediência a Deus. Jesus fala novamente com Abraão e diz: Abraão, toma o teu filho a quem amas, o teu filho a quem tu tanto amas, e oferece a mim em sacrifício. Oferece a mim em holocausto. Ora, qual pai, qual mãe nesses dias seria capaz de oferecer este ato? Qual de nós seríamos capazes de entregar o nosso próprio filho em sacrifício, em holocausto ao Senhor? Qual de nós seríamos capazes de praticar tamanho ato de obediência a Deus? E Abraão, ele ouviu a voz do Senhor. E a Bíblia nos diz que ele fez todos os preparativos, tomou 2 dos seus servos, dos seus moços, e foi às terras de Moriá, na qual o Senhor lhe mostraria o lugar. E a Bíblia nos diz que Isaac pergunta a Abraão: papai, está tudo pronto, mas onde está o cordeiro? Onde está o sacrifício? E Abraão, com a sua fé, disse: meu filho, Deus proverá o sacrifício. Deus proverá o sacrifício. E a Bíblia nos diz que ele coloca o seu filho sobre o altar e amarra-o, enquanto ele iria estender sobre ele o cutelo para executar o ato de sacrifício. A voz do Senhor brada dos céus. Disse: Abraão, não faças mal ao menino, não faças mal a ele, porque eu agora sei que temes a Deus. Abraão, agora eu sei que tu me amas. Abraão, agora eu sei que tu me temes, porque obedeceste a minha palavra. Abraão, agora eu sei que tu me ama, porque tu não negaste o teu próprio filho. Assim, o teu bem mais precioso, tu me ofereceste. Será que isto é diferente daquilo que nós conhecemos? É uma tipificação do nosso Deus, que ofereceu o seu Filho unigênito, ofereceu o seu Filho Jesus como sacrifício e libação para que nós pudéssemos ser redimidos dos nossos pecados. Abraão creu, Abraão obedeceu, isso lhe foi imputado como a justiça. As suas mãos foram limpas e o seu coração foi puro, porque Abraão creu e obedeceu ao Senhor. Mas ao mesmo tempo que nós temos exemplos de obediência, pela palavra do Senhor nós vemos exemplos de desobediência. Ora, no início, quando nós olhamos para a vida de Adão, olhamos para a vida de Eva, Jesus designou, tudo começou lá. Deus deu a ordem: não comereis da fruta da árvore do bem e do conhecimento. De todas, Adão. De tudo que tem aqui tu podes desfrutar. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois certamente no dia que dela comeres, morrerá. Mas nós vemos que Adão não fora como Abraão. A serpente, pela palavra do Senhor, Gênesis capítulo 3, engana a Eva. A Bíblia diz que ela parecia, o fruto daquela árvore parecia atrativa
aos olhos dela. E disse, olha, Deus disse, dela comereis e morrereis. Do dia que comeres, morrereis. Mas olha a mentira do diabo. No dia que delas comeres, Deus sabe que os seus olhos serão abertos e serão como Deus. Olha como o inimigo trabalha com a mentira. O inimigo, ele trabalha no campo da desobediência, distorcendo a palavra do Senhor. Deus deu a ordem. Deus instituiu. Esta é a ordem. Dela não comereis. Qual é a ordem que Deus tem dado à tua vida? Ei, meu servo, não faças tal. Ei, meu servo, não siga o conselho do ímpio. Ei, não ande por este lugar. Não fale, não professe estas palavras que tanto entristecem o meu espírito. Não haja dessa forma. O Espírito Santo fala ao teu coração. Ei, isto não me agrada. Aquilo que você está fazendo não condiz com a minha palavra. Aquilo que você está falando não está me deixando contente. Ei, Deus te deu a ordem para a obediência à sua palavra. E aí, como os irmãos sabem a história, a palavra de Deus nos diz que ela come do fruto e dá a Adão. Mas observe que antes da desobediência houve a cobiça. Aquela mulher, ela cobiçou ser igual a Deus, porque Satanás distorceu a ordem de Deus, o mandado que Deus havia determinado. Disse, vocês serão como Deus. Houve a cobiça. E após a cobiça, a desobediência. É por isso que o pecado, ele sai do coração. É por isso que nós devemos vigiar aquilo que nós estamos pensando e aquilo que nós estamos sentindo. Porque é do pensamento e do coração que procedem os maus desígnios. É da tua mente, é daquilo que você está pensando, é daquilo que você está sentindo, que dará luz ao pecado, e o pecado luz à morte. Então eles desobedeceram lá no Éden, eles desobedeceram a palavra do Senhor, a ordem que Deus havia determinado. Ei, obedeça a palavra do Senhor. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem habitará no seu tabernáculo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Quando nós olhamos para a vida de Jonas, a palavra de Deus é dada a Jonas. Disse, Jonas, vai a Nínive, porque a malícia daquele povo subiu até mim. Deus deu a ordem a Jonas. Jonas, vai até aquele lugar e prega a minha palavra. Prega, Jonas, o arrependimento àquele povo. Mas o que foi feito? Não. Jonas desvia o caminho. Jonas vai para Tarsis. Desobedecem a ordem do Senhor. Mas a Bíblia nos diz que ele dentro daquela embarcação, ele ali dentro daquela embarcação, ele dormindo, e sobreveio uma grande tempestade. Olha, quando nós desobedecemos a Deus, nos sobrevêm males, que às vezes nós nos perguntamos, de onde é que vem tudo isto? De onde é que vem esta ardente prova? Embora em muitas situações não é necessário que estejamos desobedecendo em pecado para sermos provados, mas em muitas situações sim. Quando nós desobedecemos a ordem do Senhor, quando nós desobedecemos as suas orientações, aquilo que Ele determinou, nos vem males, nos vem consequências. Todas as nossas atitudes, quer sejam boas, nós aprendemos isso com Jonas, quer sejam boas, quer sejam más, geram uma consequência. Todas as nossas atitudes, todos os nossos atos e ações geram consequências, sendo elas boas ou sendo elas más. No caso de Jonas, nós olhamos para ele, na sua atitude de desviar o caminho, na sua atitude de desobedecer a ordem dada pelo Senhor, lhe sobreveio um grande mal, e a todos os que estavam naquele navio, naquela embarcação. E a Bíblia nos diz que todos clamavam aos seus deuses, e acordaram Jonas, ei, estás dormindo? Clama ao teu Deus.
para que porventura ache graça diante dos seus olhos e nos livre de tal mal. E ele diz, olha, sobreveio este mal a vós, a mim e a vós, por minha causa. Jonas reconheceu. Ali Jonas reconheceu que aquele mal viera sobre a sua vida e sobre a vida de todos os outros, porque ele desobedeceu a ordem dada pelo próprio Deus. E aí nós vemos, olha, sobreveio este mal sobre mim e a vós, porque eu desobedeci a palavra do Senhor. E aqueles homens lançaram sortes e a sorte cai sobre Jonas. A Bíblia nos fala. E eles atiraram Jonas ao mar. E a Bíblia nos diz que um grande peixe o engoliu. Ora, consequências das suas más escolhas. Porque lhe sobreveio tal grande mal na vida dele. Porque desobedeceu. Deus deu a ordem. Deus deu a orientação. Jonas vai por aqui. E Jonas foi por ali. Qual é a ordem? A determinação que Deus tem dado à tua vida. Observemos. Estejamos vigilantes e sóbrios. Devemos ter consciência que grande mal virá sobre vós, caso não obedeçamos à voz do Senhor. E a Bíblia nos diz que ele clama das entranhas do peixe. 3 dias e 3 noites. E Deus ouve. E Jonas clama do inferno, das profundezas. Clamei ao Senhor e Ele ouviu a minha voz. Que Deus livra, se compadece, tem misericórdia de Jonas e o livra. Nós devemos ter essa consciência. Se nós errarmos, sim, Deus ele está pronto para te perdoar. Caso haja o verdadeiro, caso haja o verdadeiro arrependimento. Deus é aquele que prova os pensamentos. Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que se passa no teu coração. Qual é o desejo que se passa aqui e aqui. Sabe o que se passa na tua mente. Ele sabe quais são as tuas verdadeiras intenções. É por isso, voltando para o capítulo 15 dos Salmos, aquele que anda em sinceridade, aquele que pratica a justiça. Andar em sinceridade é ser transparente. Andar em sinceridade é não esconder, é não ocultar os teus sentimentos. E quando for de buscares a Deus no teu quarto, na tua casa, em oração, não oculta do Senhor os teus pensamentos. Não oculta do Senhor os teus desejos, porque Ele tudo conhece. Mas, como Paulo diz lá em Filipenses, apresentais, aleluia, as vossas petições por meio de súplicas, orações e ação de graças, e a paz de Deus, que excede a todo o entendimento, preencherá os vossos corações por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Então nós vemos exemplos daqueles que obedeceram ao Senhor e obtiveram sucesso, obtiveram êxito no propósito na qual Deus havia designado. Foram altamente, ricamente abençoados na sua caminhada e em seu ministério, como Abraão. Mas nós vemos que, como no caso de Jonas, no caso de Adão, houve consequências para a desobediência. E como foi dito, vale ressaltar, a obediência, ela é fundamental. A obediência à voz do Senhor e à sua palavra é fundamental para que nós estejamos as mãos limpas e o coração puro. É pela obediência à sua palavra, porque é ela que nos purifica, é ela que nos santifica. É a palavra do Senhor que vai nos produzir, que vai nos fazer estar aptos ao reino dos céus, que vai nos capacitar para habitar no Monte Santo do lugar do Senhor, na habitação do Altíssimo, e termos a presença do Deus Todo-Poderoso em nossas vidas. E nós vemos também, como um exemplo de desobediência,
lhe trouxe más consequências para a sua vida. O primeiro rei de Israel, Saul. A Bíblia vai nos dizer lá em 1 Samuel, capítulo de número 13, que a palavra de Deus veio ao profeta e foi dada ordem a Saul para que esperasse os 7 dias, que esperasse o tempo determinado para sacrificar. E nós sabemos, através da lei, através da palavra do Senhor, que só está apto a sacrificar o sacerdote. Só o sacerdote podia oferecer os sacrifícios pelo povo. Só o sacerdote poderia entrar ali no Santo dos Santos e oferecer o sacrifício a Deus. Mas a Bíblia diz que Saul, ele não obedece à voz do Senhor. Saul, ele não obedeceu à ordem dada pelo próprio Deus, através do profeta. E ele vai e não espera o tempo que lhe foi determinado e faz o sacrifício. E a Bíblia nos diz que chega o profeta: Saul, Saul, por que fizeste tal coisa? O Senhor, ele confirmaria o teu reino perpetuamente. O Senhor, ele confirmaria o teu reino, estabeleceria o teu reino para sempre. Mas Saul, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, eis que o Senhor te rejeitou. Amados irmãos, nós devemos ter muito cuidado. Nós devemos ter muito cuidado na nossa caminhada cristã. Pois ao mesmo tempo que o Senhor é um Deus de graça, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que Deus é Deus de misericórdia e graça, Ele é Deus de juízo. Ele é um Deus de justiça. Então não brinque com a misericórdia e com a graça do Deus Todo-Poderoso. Assim como Ele exerceu misericórdia sobre a vida de Jonas, Deus poderia ter executado o juízo sobre a sua vida. Deus poderia, ali mesmo, pela sua desobediência, ter a espada do seu juízo descido sobre a vida de Jonas. Mas Deus exerceu misericórdia. Mas quando nós olhamos para a vida de Saul, não aconteceu mesmo. Olha, porque desobedeceste a palavra do Senhor, eu te rejeitei. Eu te rejeitei, Saul. Porque desobedeceu aquilo que eu havia determinado. Porque você desobedeceu a minha ordem. Então eu te rejeitei. E já tenho agora achado alguém segundo o meu coração. Buscarei, elegerei um homem que seja segundo o meu coração. O que é ser segundo o coração de Deus? É ter a sua palavra guardada. Olha o que o salmista diz: olha, guardei a minha palavra no meu coração para não pecar contra ti. É aquele que busca, que tem prazer na lei do Senhor, que nela medita de dia e de noite. É aquele que tem prazer em obedecer à palavra do Senhor. É aquele que tem prazer em adorá-lo e buscá-lo, adorá-lo, louvá-lo na beleza da sua santidade. Então o mesmo não aconteceu com Saul. Rejeitou, desobedeceu a ordem dada por Deus. Mas avante, no capítulo 15, Deus rejeitou a Saul, mas Deus dá uma oportunidade para ele ainda mais. Mas Deus já conhecia o seu coração. Deus já conhecia as intenções do coração dele. Mas olha, Deus, pela sua misericórdia, ainda cede uma oportunidade para que ele venha se arrepender. Dá uma prova disso, que no capítulo 15, Deus dá ordem através do profeta Samuel para destruir o povo dos amalequitas. Deus vai e diz para Samuel, diz para Saul, para que aniquile tudo, desde o homem, a mulher, do menino ao mais velho, o gado, as ovelhas, tudo. Extermine, aniquile e destrua toda a vida. E todo o gado e nada poupe. Mas mais uma vez mais, ele rejeita a voz do Senhor. Uma vez mais, Saul desobedece à determinação de Deus.
A Bíblia nos diz que ele poupa o rei dos amalequitas, Agag, e Saul poupa o gado. E Saul se justifica perante Samuel e diz que é para sacrifício. É porque o povo tinha fome, o povo tinha necessidades. Mas Saul, Deus disse, destrua tudo, aniquile tudo. Oh, meus irmãos, nós não devemos em nada desobedecer a palavra do Senhor, de Gênesis e Apocalipse. Tudo que o Senhor te mandou, tudo que o Senhor te determinou para fazer, faça. Em nenhum ponto acha que Deus vai passar a mão na tua cabeça e não vai te atribuir o juízo sobre naquilo que você errou. De tudo que Deus te determinou e te disse, faça. Não foi esta dada a palavra dada a Josué? Josué, não te apartes da tua boca o livro desta lei. Josué, tem cuidado para não te desviares, nem para a direita, nem para a esquerda, mas toma cuidado, zela para obedecerdes de tudo quanto tenho dito. Josué, não te apartes da tua boca o livro, a lei deste livro. Faz tudo quanto eu te ordenei fazer, porque assim como fui com Moisés, assim eu serei contigo. Nós devemos cumprir a ordem e a determinação que Deus nos deu. Temos que ter cuidado e zelo com aquilo que Deus nos confiou. Se o teu ministério é louvar ao Senhor, louve. Se o teu ministério é pregar, pregue. Se o teu ministério é ensinar, ensine. Se o teu ministério é amar, ame. Toma cuidado. Tenha atenção para fazer tudo quanto Deus te determinou para que te faça. Então Saul, ele desobedece mais uma vez a ordem do Senhor. E Deus diz a Samuel, olha, eu me arrependo de ter posto ele sobre líder do meu povo. E aí Saul, voltando, ele se justifica diante de Samuel, olha, era para sacrificar, eu poupei o gado, mas o povo, ele tinha necessidade. Fizeste mal aos olhos do Senhor, não destes ouvido à palavra que o Senhor deu. E aí ele vai dizer, capítulo 15 de 1 Samuel, no capítulo 21. Mas o povo tomou do despojo das ovelhas e vacas. Ou seja, Deus havia dito para aniquilar, destruir tudo. Desde o gado ao povo, tudo Deus disse, destrói, nada poupa. E aqui vai. Mas tomou, no versículo 21, tomou do despojo das ovelhas e vacas e o melhor do interdito para oferecer sacrifício ao teu Deus em Gilgal. E olha o versículo 22. Samuel fala a Saul. Porém, Samuel disse, tem porventura, aleluia, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor. Ei, o que tem eu e você a oferecer a Deus? Como foi orado no início do culto, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. O que eu e você pode dar ao Senhor que seja de valia, que seja valioso? Nada. O profeta nos diz, as suas obras, nossas obras são como trapo de imundícia. Nós somos impuros, falhos, imperfeitos e pecadores. O que tem eu e você a oferecer a Deus? Aí Samuel diz, olha, o Senhor, porventura tem o Senhor prazer em sacrifícios e holocaustos, mas antes que se obedeça a palavra do Senhor. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Obedecer a palavra do Senhor é tudo o que Ele te pede. Ser fiel a mim. Ser fiel à minha palavra. Obedeça a tudo quanto te tenho dito. E a minha palavra
purificará, limpará as tuas mãos e purificará o teu coração. Aleluia! Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. É através da obediência à ordem do Senhor e à sua palavra que as nossas mãos serão limpas e o nosso coração puro, e seremos aptos a estar no reino do Senhor, a habitar no tabernáculo e no monte santo do Deus Altíssimo e Todo-Poderoso. Este é o segredo. Obedecer, não segredo, mistério revelado. Obedecer a palavra do Senhor. E a partir do momento, segundo ponto, que nós obedecemos a sua palavra, nós somos transformados. O apóstolo Paulo vai nos dizer, lá em Coríntios, capítulo 5, 17, eis que está em Cristo, nova criatura é. As velhas coisas se passaram, e eis que tudo continuou do mesmo jeito que estava? Não, se fez novo. Tudo se renovou. A velha criatura é despojada de tudo aquilo que era impuro, e nós somos justificados, purificados pelo sangue de Jesus, não em nós mesmos, mas Cristo em nós. Então, nova criatura somos quando nós vivemos para Cristo. Nós somos transformados. Lucas, capítulo de número 19, vai nos falar de Zaqueu. É bem conhecido entre os irmãos, cobrador de impostos, publicano, o homem que cobrava o imposto do seu próprio povo, trabalhava a serviço do Império Romano, extorquia, roubava, cobrava impostos abusivos, além do valor determinado. Mas certa vez ele ouviu falar de Jesus. Certa vez Zaqueu ouviu que Jesus passara ali por Jericó e subiu numa figueira brava. E Jesus olha para Zaqueu: Zaqueu, desce, porque hoje me convém estar na tua casa. E a palavra de Deus, ela promove a transformação na vida de Zaqueu. Porque ele vai dizer: Senhor, de tudo aquilo que eu roubei, eu restituirei 4 vezes mais, Senhor. Senhor, de tudo a quem eu tenho feito mal, eu agora farei o bem. Porque agora Zaqueu, ele foi transformado. A palavra do Senhor promoveu transformação a Zaqueu. E Jesus diz: Zaqueu, hoje veio salvação a esta casa. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Zaqueu foi transformado pela palavra do Senhor. Em consequência, o seu coração foi limpo. As suas mãos foram limpas. E o seu coração foi purificado pela transformação da palavra de Deus. Porque ele permitiu, ele ouviu e creu na palavra do Senhor. Olhamos para aquela mulher que foi pego em ato de adultério. Aqueles homens, fariseus, mestres da lei, querendo pegar Jesus, achar erro em Jesus, levam ela diante do mestre e dizem: Senhor, esta mulher foi pega no próprio ato de adultério. A lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada. E tu o que dizes? Jesus escreve na terra. A Bíblia nos diz que ele escreve e diz: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que os anciãos, dos mais novos até os anciões, foram saindo um a um. E ele pergunta: mulher, aonde estão os teus acusadores? Ela diz: Senhor, nenhum, não há ninguém que me acuse. Ele vai e não peques mais. Aquela mulher foi transformada pela palavra do Senhor. Ah, meus irmãos, quantos e quantos de nós éramos escravos do pecado, éramos subjugados, nós éramos escravos do álcool, escravos das drogas, da prostituição. Mas um dia, você ouviu sobre Jesus. Um dia você ouviu a palavra do Senhor.
Um dia você ouviu que Jesus salva, que Jesus cura, Jesus liberta, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Um dia você ouviu que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. Um dia a palavra de Deus chegou até você e a tua vida foi transformada. E a velha criatura já não existe mais. Nova criatura nós somos através de Cristo Jesus. Nova criatura é. As velhas coisas se passaram e eis que tudo se fez novo. Zaqueu era ladrão, cobrava impostos abusivos, encontrou Jesus e restituiu de tudo quanto roubou. Aquela mulher adulterou, aquela mulher se prostituía, vivia uma vida de prostituição, mas quando encontrou Jesus, ela foi transformada pela sua palavra. Ela foi transformada por esta palavra. As boas novas. Devemos ser gratos. Nós nunca devemos perder o sentimento de gratidão por tudo quanto o Senhor nos fizera. Porque, meus irmãos, se nós pensarmos e refletirmos que em nós mesmos não há salvação, já não havia esperança para o homem. Mas Deus, dos altos céus, Ele nos amou. E nos amou e nos resgatou através do seu Filho. E o que Ele pede para mim e para você é: ei, obedeça a minha palavra. Eu já paguei o preço que você não poderia pagar. Eu paguei. O sacrifício que você não poderia fazer, porque você não era digno, eu e você não éramos dignos. Aquilo que você não poderia fazer, eu fiz. Eu venci na cruz. E o que eu te peço é: aparta-te do mal. Faz o bem. O que eu te peço é: medita na minha palavra de dia e de noite. O que eu te peço é: obedeça a minha palavra. É o que eu te peço. Eu já paguei o preço. Eu já fiz o que você não poderia fazer. O que eu te peço é: obedeça a minha palavra. Obedeça. E tenha o cuidado e o zelo de fazer de tudo quanto nela está escrito. Somos santificados pela palavra. Obedecendo a palavra do Senhor, temos as mãos limpas e o coração purificado. E, consequentemente, somos transformados. E após sermos transformados, somos santificados. Olha o que Levítico, capítulo 20, vai nos dizer. Capítulo 20, versos 7 e 8. Portanto, isso é o próprio Deus falando. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor, vosso Deus, e guardai os meus estatutos e cumpre-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Ele é o que nos santifica. É pela sua palavra que nós somos limpos. É pela sua palavra que somos transformados. É pela sua palavra que somos santificados. E Pedro, o apóstolo Pedro, ele reforça esta palavra na sua epístola, capítulo 1, verso 16. Sede santos, porque o vosso Deus é santo. Então, são características, são atributos, perfil e caráter que todo cristão deve ter, que todo cristão deve exercer. Obediência, e a consequência da obediência, o coração será purificado, e a consequência do coração purificado em mãos limpas, transformação.
E após a transformação, santificação, que na qual Hebreus nos fala que ninguém verá o Senhor. Aleluia! Então este é o processo, este é o modelo de vida na qual Deus determinou para todos que o temem e o amam. Obedeça a minha palavra, viva conforme aquilo que eu determinei para que você viva. Não te desvies para a direita nem para a esquerda, mas toma cuidado de fazer de tudo quanto te tenho dito, de tudo quanto te tenho mandado, de tudo quanto te tenho determinado, obedeça. Este deve ser o nosso caráter. Este deve ser os atributos que nós devemos ter. Obediência, andar em sinceridade, praticar a justiça. Justiça não nossa, mas a justiça do Deus Todo-Poderoso. Não é a nossa justiça. Somos falhos, errôneos. Como diz Provérbios, o nosso coração é enganoso. O nosso coração é enganoso. Os nossos pensamentos são falhos. Em nós há variação. Mas em Deus não há sombra de variação. E nele não há mudança. Ele é imutável. A palavra nos diz que ele é o mesmo. Ontem, hoje, para todo sempre. O mesmo Deus santo que santificou Israel. O mesmo Deus que seguiu com Abraão. O mesmo Deus que seguiu com Moisés. O mesmo Deus que elegeu Davi ao trono. O mesmo Deus que constituiu os profetas. O mesmo Deus que constituiu os apóstolos. O mesmo Deus que veio a esta terra 2000 anos atrás. É o mesmo Deus de hoje. Ele não muda. A sua palavra é a mesma. Passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não passarão. Tomemos cuidado, meus irmãos. Purifiquemo-nos, santifiquemo-nos pela palavra do Senhor. Porque aquele que anda ao curso deste mundo não está apto ao reino de Deus. Voltando ao que Paulo disse, que comunhão há? A justiça com a injustiça, a luz com as trevas, o santo, o profano, a verdade e a mentira. É separado. A palavra de Deus, ela difere, ela divide. Não há como, não há o meio termo. Tiago 4:4. Ó infiéis, adúlteros, adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Portanto, aquele que se constitui amigo do mundo, constitui-se, faz-se inimigo do próprio Deus. Não há como. 1 João 2,15, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Portanto, quem ama o mundo, o amor do Pai, Deus, não está nele. Então, há uma divisão para estarmos aptos ao reino do Senhor. Nós precisamos estar na luz. Nós precisamos proferir a verdade. Que verdade é essa? A palavra de Deus. Nós devemos andar em sinceridade, praticar a justiça. Mas aquele que pratica a iniquidade, a transgressão, aquele que anda o curso deste mundo, aquele que se detém nos caminhos dos pecadores, aquele que segue os conselhos dos ímpios, assenta na roda dos escarnecedores, compactua com tudo que é contrário à palavra de Deus. Infelizmente não é apto ao reino do Senhor. Mas ainda há esperança. Ainda há esperança. Isaías capítulo de número 55, verso 7. O Senhor diz: ó ímpio, converta-se dos seus maus caminhos, homem maligno, abandone os seus maus pensamentos e torne-se para o vosso Deus, que é grandioso em perdoar. Aleluia. Deus deu uma chance a Jonas. Jonas aproveitou a oportunidade que lhe foi dada. Deus deu chances, oportunidades a Saul, mas Saul recusou. Saul lhe recusou a graça que lhe foi oferecida.
Saul escolheu o caminho da desobediência. Saul escolheu o caminho da incredulidade. E não seja assim conosco. Não seja assim comigo e com você. Hoje, se a voz do Senhor, se o Espírito Santo falar ao teu coração, não endureça. Aleluia. Mas receba a palavra do Senhor, obedeça, pratique a justiça, ande em sinceridade, de fazer tudo conforme o quanto está escrito na sua palavra. Quero contar uma história rapidamente. Há uma história, uma parábola antigamente, na época, na era medieval, no ano 1500, aproximadamente 1000, um homem cometeu um determinado crime e aquele homem foi preso. E as pessoas daquela cidade apelaram para o governador, para o xerife daquele local, para que fizeram um abaixo-assinado, para que ele fosse solto, para que ele fosse perdoado do seu mal. E aí aquele homem ouviu a população e se trajou com vestes diferentes, não as suas vestes de trabalho, mas de vestes não convencionais. E pegou uma Bíblia e se fingiu ser um pastor. E dentro da Bíblia ele colocou a carta de perdão. Ele colocou ali a sua, não vamos dizer alforria, mas a sua carta de liberação, de perdão dos seus crimes. E ele colocou dentro da palavra e foi para o cárcere pregar para aquele homem. Disse: olá, paz do Senhor, paz seja contigo. Eu vim aqui para pregar a palavra do Senhor para você. E aquele homem se recusava, disse: não, eu não quero ouvir. Ele não deu ouvidos, eu não quero ouvir o que você tem a dizer. Ele disse: não, mas olha, veja, eu vim te trazer as boas novas. Eu vim trazer salvação, a palavra de salvação para a tua vida. E aquele homem não deu ouvidos. Recusou a palavra daquele pastor, que na verdade era o governante do local. E a história diz que chegou o dia da execução. E aquele homem seria executado. E momentos antes dele ser executado, ele deu a seguinte citação: hoje eu não estou sendo morto pelo pecado que cometi, pelo crime que cometi, mas estou sendo morto pela graça que eu recusei. Eu estou sendo morto pela misericórdia e pela graça que eu recusei. Porque eu tive a primeira oportunidade. Ei, será que isso pode ser diferente comigo e com você? Não devemos tentar o Senhor. Não devemos tentar a Deus. Ele é amor, misericórdia, mas é justiça. Assim como Ele nos dá a oportunidade de nos arrependermos. Mas à medida que formos recusando, um dia virá o juízo. Um dia virá a prestação de contas. E essa história é muito linda. Porque esse homem diz: olha, estou sendo morto. Não estou sendo morto pelo crime que cometi, mas pela graça e pela misericórdia que eu recusei. Não recuse a graça e a misericórdia do Senhor para com a tua vida. Se o Senhor está te dando oportunidades, ei, isso é o Senhor querendo abrir os teus olhos. É o Senhor querendo destampar os teus ouvidos. Abrir o teu entendimento para entender que Ele te ama. Que Ele quer te salvar. Que Ele quer habitar em você. E no dia da redenção, no dia da sua volta, habitarmos com o Senhor para todo o sempre. Obedeça a palavra do Senhor. Seja transformado pela palavra. Santificai-vos e sejam limpos pela palavra do Senhor. Quem subirá ao santo monte do Senhor? Quem habitará no seu lugar santo? Aquele que tem as mãos limpas e é puro de coração. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade. Amém.